Vamos sair de Canoas e vamos para outro gigante também, a Beatriz Manfredini, que agora está mais longe da água. Muito obrigado, Beatriz Manfredini. E eu quero saber onde você está agora e qual a informação que você tem neste momento. Atendendo a apelos da produção, né, a gente subiu um pouco, então, em direção aqui ao asfalto, mas a gente segue, Aros, na beira do Rio Guaíba. Mas a notícia é melhor dessa vez, o tempo tá melhorando, acho que dá para ver até pela situação aqui, não tá ventando, né, meu cabelo que tava daquele jeito voando junto aqui com a capa de chuva, agora a gente tem uma situação bem melhor, olha, dá para ver que o céu abriu um pouco, né, a gente parou também de ouvir tantos trovões, a ventania cessou. E qual que é a movimentação aqui em frente ao Rio Guaíba? A gente fala de novo do Pontal Shopping, que é um local que eles estão usando de base para resgates. A gente está vendo, olha, o pessoal da Marinha, o pessoal da Polícia Federal, também grupos de voluntários e Defesa Civil se preparando para voltar para a água. Não tem ainda uma autorização para que esses resgates continuem, né? Lembrando que a Prefeitura aqui de Porto Alegre pediu para que os resgates parassem por conta da chuva e da ventania, que podia atingir aí mais de 80 km por hora, mas agora, como o tempo melhorou, eles se preparam então para uma possível retomada e voltam aí a ficar nos botes e nos barcos. Mesmo assim, a gente consegue observar daqui a correnteza da água. Né, a gente tem muito galho, muita folha, pedaço de tronco na água do rio, justamente porque invadiu a cidade, então ele está mais sujo. E aí com esses galhos a gente percebe a velocidade com que a corrente está puxando aqui à minha esquerda. Mas então tem essa notícia, né, de melhora no tempo, pelo menos por enquanto. Lembrando que a previsão para hoje é de uma frente fria e que pode voltar a chover, principalmente na região norte do estado, a partir de sexta-feira. E aí eu vou aproveitar que a gente está aqui nesse local que é uma espécie de hospital de campanha, porque tem essa parte dos barcos, então, que as pessoas resgatadas, elas são recebidas, e tem também algumas outras estruturas que foram desmontadas agora por conta do vento, mas que tem macas, tem primeiros socorros, tem muitos médicos aqui, então, quando as pessoas são resgatadas, elas chegam aqui, ó, tem uma ambulância aqui, por exemplo, então as pessoas têm um atendimento aqui, assim como na usina do gasômetro, que a gente tentou mostrar mais cedo para vocês, mas não conseguiu porque não tinha sinal bem na região central, ali que tá toda alagada e sem luz. Mas a gente queria fechar essa conversa mostrando o estádio do Beira-Rio para vocês. De manhã a gente mostrou muito a Arena do Grêmio. A gente passou um dia ali em Humaitá, uma manhã ali no bairro de Humaitá, um dos mais atingidos, e agora daqui a gente vê então o estádio do Beira-Rio, que é do time Internacional e que também, assim como a Arena Grêmio, está debaixo d'água. O estádio está alagado. A gente tem um vídeo até que circulou nas redes sociais de um jet ski passando por ali. Então, assim, uma situação mesmo impressionante. Aqui, as ruas aqui ao redor estão todas alagadas, a gente mesmo tem que fazer manobras até na contramão, claro, autorizado pela polícia, pelos agentes de trânsito para chegar nesse ponto aqui em que estamos. Lembrando então que são 100 mortos, né, registrados até agora, 4 óbitos investigados, 128 desaparecidos e 372 feridos, mas agora o nosso cinegrafista Dan Lúcio Reis, Aros, ele encerra essa nossa conversa com uma imagem aí um pouco de acalento no meio do caos, no meio desse alagamento, né, do Rio Guaíba invadindo o pier do Pontal aqui que a gente fala. Tem uma garça que não sai daqui, tá ali observando os resgates desde que a gente chegou, Aros. Ô Bia, deixa eu te fazer uma pergunta de algo que está circulando aí nas redes sociais para saber se você viu, se tem essa informação ou não, ou se é mais uma daquelas coisas que ficam rodando por aí. A turma tá postando vídeo de jacaré no meio da enchente aí. É isso mesmo? O que você mostrou agora? Que bicho é esse? A garça? Você mostrou a garça agora, eu me lembrei do jacaré. Teve isso mesmo por aí? Qual que é a informação?
A garça é a presença que não traz perigo, ao contrário do jacaré, né, Aros? Mas sim, a presença do jacaré, ela foi confirmada, tem biólogos falando sobre o assunto. Aquele jacaré, ele apareceu ali na região de Menino Deus, uma região muito alagada e que, inclusive, a prefeitura aqui de Porto Alegre pediu a evacuação por parte dos moradores, justamente porque eles estão ali embaixo d'água. Tanto que, né, tamanha inundação que apareceu um jacaré ali. A recomendação, inclusive, de biólogos, e é importante a gente dizer isso para quem está nessa situação de alagamento, não só em Porto Alegre como em outras cidades, é que se as pessoas observarem algo parecido com um tronco bastante grande na água, que elas não se aproximem, porque pode sim ser um jacaré. Essa informação que circulou mesmo, então, e aquele vídeo foi realmente colocado nas redes sociais e depois foi checado de que um jacaré realmente apareceu durante esse alagamento, Aros. Tá certo. Beatriz Manfredini, mais uma gigante da reportagem da Jovem Pan nessa cobertura lá no Rio Grande do Sul. Eu volto para cá, ó. Volto para eles porque estávamos falando sobre as medidas anunciadas pelos ministros nessa coletiva. Ouvimos o senador e aí, como envolve dinheiro, e é muito dinheiro, eu invoco o nosso economista Langani. E aí? Vamos lá, Aros, vários pontos. Vou pegar a carona tanto no comentário do Piperno quanto no comentário aqui do Segré. A entrevista com o diretor da NTT foi bastante esclarecedora. Você teve ali um grupo de críticos e influenciadores que teceram algumas críticas ao governo. Isso é do jogo. Em qualquer democracia, muitas dessas críticas estavam embasadas em reportagens factuais, trazidas aí por alguns órgãos de imprensa, e aí o governo resolve utilizar o aparato policial e da justiça contra essas pessoas. Não acho que esse seja um bom caminho, ainda mais numa situação dessa, né? Eu não defendo esse caminho numa situação de normalidade, muito mais numa situação dessa, ainda mais que não era um fake news nem é tipificado como crime. Tirando este ponto, vamos para a parte financeira, pegando carona aqui no comentário do Fábio Piperno. A destinação desses recursos ela tem que ser muito rápida. E aí, Carlos Aro, sabe quem que era um grande especialista na prevenção e reconstrução de desastres naturais? O meu pai. Lembrei disso. Meu pai é engenheiro, trabalhou muito tempo nos Estados Unidos, em Nova York, numa agência federal chamada FEMA, Federal Emergency Management. Tem bastante recurso essa agência e ela atua justamente na prevenção e depois na reconstrução. E eu estava conversando com ele, ele atuou muito num furacão na década de 90 que ocorreu em Puerto Rico e devastou a região. E ele disse que há dois tipos de ajuda. A primeira é uma ajuda fundamental, que é a ajuda de custeio. Manter essas pessoas como se fosse um auxílio emergencial, como ocorreu durante a pandemia. A segunda ajuda, e nos Estados Unidos 75% entra com o governo federal e 25% com o governo estadual e do município, que é a reconstrução de toda a infraestrutura. E isso é fundamental. Só que tudo isso demora bastante tempo. E tem um terceiro ponto que ele destacou que eu achei interessantíssimo e que nos Estados Unidos é muito usual, é a ajuda psicológica. Por quê? Porque numa situação dessa, as pessoas ficam completamente vulneráveis e perdidas. Elas não sabem nem por onde começar. Se as autoridades também têm essa, e é natural, né? Elas falam, bom, o que a gente faz agora? Por onde a gente começa? Qual é o próximo passo, né? Imagine estas famílias. Então, eu achei bastante interessante, né? Dado que nos Estados Unidos eles estão muito mais acostumados com esse tipo de situação, infelizmente. Dávila, esse é o momento justamente de traçar essa estratégia para os próximos passos. Evidentemente, ainda estamos salvando vidas, estamos recuperando as pessoas que estão ilhadas e etc., mas é preciso pensar no amanhã, né? Com certeza. Acho que o Alangani traz um ponto aqui muito importante. O primeiro foco numa tragédia é focar em pessoas. Temos que salvar vidas, abrigar essas pessoas, curar aquelas que estão doentes, enfim, é resolver a questão humana. O segundo passo é a questão das necessidades básicas. Então é isso aí mesmo como o Alan trouxe. Tem que trazer recursos, dinheiro, abastecimento, muito importante. E esses pontos foram mencionados pelo ministro na entrevista, foram mencionados também pelo senador. Enfim, entendemos que essa preocupação com essas duas coisas emergenciais, que é atingir, salvar vidas, atender as pessoas e também as necessidades básicas, parece que isso é uma unanimidade.
Agora, o terceiro ponto é a reconstrução do Estado e da infraestrutura. Essa é uma questão vital e, como eu já disse aqui, pode ser uma enorme oportunidade para a modernização da infraestrutura no Rio Grande do Sul. E isso sim vai exigir dinheiro, mas nós precisamos esperar, lógico, o rio baixar para se poder fazer um diagnóstico correto por onde começar isso. Mas eu entendo que essa é a parte fundamental e que nós tratamos aqui na entrevista com o senador Irineu, que é rever o tamanho e o gasto do Estado brasileiro, porque é impossível retomar a escala de investimento que nós precisamos do jeito que hoje são as contas públicas, orçamentos engessados, gastos errados focados em privilégio. O Estado brasileiro gasta mal, gasta muito com máquina pública, privilégio, despesas correntes e cada vez menos com investimento público. E nós precisamos recuperar a capacidade do investimento público. Não adianta jogar todo o investimento hoje nas costas da iniciativa privada. Hoje o investimento de infraestrutura é 2% do PIB. E desse 2% o Estado não entra com quase nada. Por quê? Porque está custeando despesas privadas e privilégios, despesas correntes e privilégios. Então, é preciso rever essa situação, a questão do Estado. E eu espero que o Congresso Nacional e o governo consigam fazer esta revisão de gastos engessados do orçamento, despesas públicas, porque se nós não recuperarmos a capacidade de investimento do Estado, vai ser muito difícil recuperar não só o Rio Grande do Sul, mas todo o déficit que o Brasil tem hoje em infraestrutura. E o segundo ponto é a questão da segurança jurídica, que nós sempre discutimos aqui. Tem que acabar. Olha só os problemas levantados aqui no nosso programa, e o Segré então enfatizou muito isso, que é a questão de que o governo, o presidente da República deu uma declaração há 4 dias atrás que é para eliminar burocracia, celeridade, aí as agências, toda a parte da fiscalização na ponta, começa a criar problema, porque demora para uma vez você dar a ordem e as coisas começarem a andar na máquina pública. Então, é preciso rever também essa estrutura centralizada de comando e controle do Estado, que não funciona mais, ainda mais na celeridade que a população exige. Então, são 3 grandes desafios que temos pela frente. Agora, o maior desafio de todos hoje, Aras, é rezar e torcer para que o tempo melhore, para parar essa chuva no Rio Grande do Sul, esse frio, porque isso permite que o trabalho comece a ser realizado de maneira mais célere. Aí é só com São Pedro. Piperno. Rapidamente, queria só ligar 2 declarações de personagens que a gente ouviu há pouco. O pastor, que o Bruno Pinheiro acabou de entrevistar, e o diretor da ANTT. Então ele dá um número, para mim, eu gosto muito de número, e ele dá um número que é fundamental. Olha, passaram aqui 7.900 e poucos caminhões, aproximadamente 8.000, sendo que 15 acabaram ficando no controle e 6 acabaram multados. Ou seja, o controle parou por cerca de 10 minutos, segundo ele, mais ou menos 0,2% dos caminhões que lá passaram e foram multados aí 6, dá equivalente a pouco menos de 0,1%. Numa situação como essa não deveria ter sido multado ninguém, mas na verdade foi um universo pequeno por conta de questões relacionadas aos caminhões e tal, e espero que nenhum deles volte a ser parado. Agora, a preocupação não é essa. Eles ficaram lá 10, 15 minutos e tal e seguiram viagem. Nenhum deles deixou mercadoria pelo caminho. E aí, o pastor, que recebe uma informação distorcida, ele fala, e nós ficamos sabendo que caminhões foram barrados. Então, isso é muito ruim, porque dá a impressão, passa a percepção de que, puxa, se eu mandar alguma coisa para lá, eu corro o risco de que não chegue. Essa é a informação ruim. Agora, não é por causa disso, acho que, então, mais figuras como ele, mais personagens ligados ao governo gaúcho e ao governo federal deveriam esclarecer essas questões. Acho que o caminho de se procurar a justiça, porque o fulano mentiu e tal, é ruim. Então, o esclarecimento é melhor do que esse tipo de medida de força. A segunda questão, a gente falou aqui do uso do fundo eleitoral. Também acho que é uma oportunidade para se permitir, talvez excepcionalmente nesse ano, quem sabe via medida provisória, que todo o fundo partidário, todo o fundo eleitoral, seja então destinado à reconstrução do Estado, às pessoas,
e que, excepcionalmente, em 2024, se volte a permitir financiamento privado das campanhas. Ou seja, partidos políticos entreguem o seu dinheiro e, como contrapartida, vocês vão poder ir para o mercado para buscar financiamento para suas campanhas, como, aliás, era antes. Eu gostaria de tomar o que Piperno mencionou, estou 100% de acordo. Mas esse 0,2% que você fez a conta, em relação a quais são as pessoas que foram multadas, não é nada. Não, multado 0,1 e parado 0,2. 0,2, 0,1, nada. Mas isso justifica que o governo tenha que propiciar ir contra pessoas porque alguém indicou que teve barrados caminhões, mesmo que seja para uma multa, mesmo que seja para... Existiu o caminhão, existiu a multa da ANT? Sim, existiu. Mesmo que seja 0,1. E não é o problema de existir, mas o problema seria não resolver. Foi resolvido, maravilha. O diretor colocou a cara, explicou a situação e é válido. Mas o governo não deveria ir atrás de pessoas que criticam, porque senão então a gente fica dizendo, pô, não vamos criticar. Pô, se teve uma multa, uma única, está errada. E o nosso dever é dizer, senhores, está errado, resolvam. Não é a crítica por si uma crítica destrutiva, é uma crítica para ajudar as pessoas que estão precisando e que não tiveram, nesse momento, o produto que estavam precisando por uma atitude provavelmente legal. Mas o problema não era a multa, era que não dá para criticar. Não critique porque senão você vai ser perseguido. Esse é o problema. Agora tem um ponto na fala do diretor da NTT que a gente precisa destacar aqui, porque trata-se de uma questão de segurança. O caso da nota fiscal é uma doação vinda, né, ou várias doações foram reunidas, colocadas num caminhão e direcionadas para lá. Então, difícil de controlar, ok, estamos de acordo com essa nota fiscal. Mas com relação ao peso desses caminhões, nós já estamos enfrentando uma situação de rodovias fechadas, pessoas que perderam a vida, enfim, já é uma situação dramática. Nós não precisamos que caminhões saiam de qualquer lugar que seja, com peso adicional àquele que é o limite, para que coloque a vida não só de quem está fazendo a entrega, como de quem está também na rodovia no entorno, sob risco. Então, aqueles que estão fazendo a doação, o caminhoneiro que vai fazer, vai levar, enfim, pode observar isso como um cuidado, independentemente da fiscalização. Sim. Porque trata-se de um cuidado consigo e com o outro, para fazer justamente com que, sem qualquer tipo de intercorrência, a doação chegue. E isso não tem nada a ver com a NTT, com o governo, com quem quer que seja. Tem a ver com o cuidado do indivíduo, com ele, com a sociedade e com uma coisinha muito simples que às vezes as pessoas esquecem, com o bom senso. Pô, se o peso é tal, vou respeitá-lo e a gente segue adiante. Acho que esse é um ponto pacífico, né? Mas não tem muitas vezes como fazer isso, e vou te explicar por quê. Quando o caminhão sai de uma empresa, tem a balança. E a balança tem que coincidir com o peso que menciona a nota fiscal. Quando tem doações, são carregadas em qualquer lugar. Então, muito provavelmente, não seja por uma questão de não querer. Mas não teve como aferir. Não teve. Perfeito. Não teve. Mas é possível estabelecer uma margem de segurança, é isso que eu quero dizer. Porque o cuidado, ele independe de uma questão de regulação. Você tem um precipício, você não precisa ter uma placa, não pule. Você não vai saltar. Claro. Você sabe que você vai ter um problema. Agora eu queria trazer um negócio para vocês aqui, que eu estava lendo no painel da Folha, Fábio Piperno. Você que, como eu, gosta do jornal no papel, mas eu vi no celular. O Júlio Viziak, que é o editor do painel, trouxe a seguinte informação. Veja só. Os 6 meses se passaram e o governo ainda não autorizou a implementação do sistema de alertas de desastres que foi desenvolvido pelas operadoras de telefonia e pela Anatel. É uma plataforma que já está testada, está funcionando, as pessoas se cadastram para receber a notificação no celular ou até mesmo na TV, olha que interessante, para saber sobre condições climáticas, acidentes, deslizamentos e etc. O objetivo aqui é tão simples quanto este: salvar vidas, é prevenção. E aí, foi você que falou, né, dos Estados Unidos, que você estava lá. Você falou semana passada, né? Eu tive a experiência. Teve a experiência, viveu isso. Você falou do sistema de alerta agora e tal. E aí aqui diz a matéria do jornal Folha de São Paulo que esse sistema está pronto desde dezembro de 2023, não entra em funcionamento por motivos que as operadoras desconhecem. Aí o jornal procurou o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a quem a Defesa Civil, que responde
por esse serviço está vinculada, e ele informou, o Ministério informou que o projeto de alertas via Cell Broadcast está em fase de ajustes e finalização. Aspas para a pasta. Tão logo seja concluída, terá início o projeto piloto do novo sistema. E aí, Piper? E aí que, se existe, enfim, um projeto que já está todo desenvolvido, ele tem que ter celeridade na sua implantação. Então, é claro que, se não acontece isso agora, daqui a pouco ia aparecer um monte de pai da criança, fala, puxa vida, fui eu que desenvolvi. Porque quando o filho é bonito, todo mundo quer sair da foto. Não, porque o projeto é bom, ótimo que eles tenham tomado essa iniciativa de desenvolver isso aí. O problema é que tem uma catástrofe e o negócio não está pronto. Aí não aparece ninguém para dizer, puxa vida, olha, atrasou porque emperrou exatamente na minha pasta. Não, esse é o problema do Brasil, né? A gente acaba tomando algumas medidas depois que a catástrofe ocorre, e não antes. E vai deixando para depois. Não, mas é muito improvável, imagina. Né? Nunca choveu tanto assim, que é isso, vamos deixando para depois. Como dizer minha avó, depois que mata, pede desculpa. Perfeito, exatamente. E aí vem a catástrofe, e é claro que um serviço como esse poderia ter salvado algumas vidas. Ele é essencial, veja que nos Estados Unidos, não apenas para catástrofes naturais. Eu lembro que eu morei no Texas, em San Antônio, então eu recebia esse tipo de alerta, tempestade, chuva, algo do tipo, calor intenso, mas mesmo também determinada área está sofrendo de violência, acidente de carro. Só uma coisa, foi quando isso aí que você morou lá? 2015. Pois é, em 2024 o Brasil ainda está discutindo o atraso na implantação. Um personagem da escolinha que falava assim, numa velocidade... Hein, Dávila? É isso aí. Mas eu acho 2 pontos aqui importantes. Primeiro é isso, precisa ter celeridade. Nós já vimos no questão do Rio Grande do Sul, que já trouxemos aqui no 3 em 1, a questão de uma ponte que caiu na última enchente entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, que o governo ia demorar 18 meses para fazer. Os cidadãos se reuniram, fizeram uma vaquinha e construíram a ponte em 4 meses. Então isso mostra que a celeridade que a sociedade exige é sempre muito maior do que essa lentidão burocrática para decidir as coisas. Mas aí eu queria trazer um outro ponto que me preocupa. Mesmo que nós tenhamos um mecanismo desse, é diferente como as pessoas utilizariam no Brasil e fora do Brasil. E aí tem uma questão fundamental, que é a desconfiança do cidadão em relação a um Estado que é caótico, caro e ineficiente. Uma coisa é você estar nos Estados Unidos, você recebe uma mensagem dessa, Langani, e automaticamente você começa a tomar as providências. Aqui, a pessoa recebe e fala, não vai chegar nessa chuva, esse negócio exagera, é demais. Tem uma questão de desconfiança do cidadão em relação ao Estado que mostra há quanto tempo o Brasil vem convivendo com um Estado caótico que não serve ao interesse da população em muitos casos, e isso cria uma relação complicada. E no momento de crise, você tem que obedecer, isso aqui é comando e controle, tem que escutar aquela mensagem, tem que cair fora. Mas se você acha que não isso aqui é excesso de cautela, não vou deixar minha casa, eu tenho meus pertences aqui, eu tenho a safra para colher daqui uma semana, eu vou dar uma esticadinha, esse é o problema. Então, mesmo que você tenha os mecanismos técnicos, as ferramentas técnicas, quem é que diz que o cidadão vai cumprir à risca aquilo se tem uma enorme desconfiança entre o Estado? Então, eu entendo que essa é uma coisa cultural importante a ser revisitada, porque senão não adianta ter o equipamento mais moderno, mais técnico de alerta, se você não leva a sério o alerta. Uma dúvida. Você falou que tinha que se registrar para... aqui na matéria diz que as pessoas entram para se cadastrar. Vou até conferir. Errado, vou até conferir. Já começou Deixa errado. Eu conferir, porque pode ser que eu tenha lido errado. Não, pelo que eu entendi da tua leitura, tinha que ser... por essa plataforma, as pessoas se cadastram para receber notificação no celular ou na TV. Não precisa, isso está errado. Eu não tinha me cadastrado em lugar nenhum. Estava em Las Vegas e, de repente, todos os celulares, todos, começam a fazer, inclusive, um barulho diferente. É isso aí. De um recado toque normal. Não, é uma vibração. Não interessa se você está ou não cadastrado. Você vai receber a notificação. Começa a pitar tudo e você vê que todo mundo começa a pegar o celular e falava, entre tal hora e tal hora tem tormenta de areia. Sim. Sei lá, era uma. A outra era na Flórida. Vai ter furacão, sei lá o que era. Entre tal hora, vai e entra num... E com a orientação do que fazer. Seguro. Perfeito. Te dá. Então, mas não tem que se registrar coisa nenhuma. Exatamente. Está na antena
E eu era celular de fora, não era celular americano. Tocou da mesma forma que do lado que era americano. Não tem que se registrar. Aqui, me quero registrar para saber se vou... É a mesma coisa você entrar num avião, procedimento de segurança, não. Só você foi registrado? Não, então você não... Meu Deus. Diga, Piper. Você só está suspeito para falar, porque eu sou muito cético. Isso aqui é um país subdesenvolvido, atrasado em tudo. Esse aqui é o país em que as pessoas assim, não sei se essa lei vai pegar. Isso já é definidor de qualquer outra coisa. Verdade. Um dia desse, não faz muito tempo, comprei, esse ano, comprei uma passagem de ônibus por um aplicativo de ônibus. Comprei lá. Então, aí eu cheguei lá e fui entrar. Não, mas o senhor tem que passar no guichê para pegar enfim, a passagem em papel. Né? Falei, mas como assim? Eu digo, tá aqui no celular. Não pode. Mas tá aqui, ó. E foi aquele diálogo de loucos, de malucos ali e tal. Ele queria. E eu tive um desse aí num banco. Que eu, enfim, fazia um trabalho para uma outra empresa e tal. Ela tinha um posto bancário na empresa. Ela me manda abrir uma conta pessoa jurídica. Tá bom. Junto uma pilha de papel, documento, você vai lá e abre. Aí, por algum outro motivo e tal, nesse mesmo posto, eu tive também que abrir uma conta pessoa física. Aí eu cheguei lá e falei, olha, eu tenho uma conta PJ aqui, também vou ter que abrir uma pessoa física. Né? Então o senhor vai precisar trazer tais documentos. Não, já deixei aqui. Já tem, eles estão aí, inclusive. Não pode. Mas como não pode e tal? Bom, resultado, tive que levar de novo. Esse país é burro, esse país é indecente. Você vê, o governador Eduardo Leite está fazendo um alerta verbal, que acho que funciona mais, do tipo, gente, não voltem para casa, que vai chover de novo. Como também devem ter feito lá para, enfim, população de Pelotas, cuidado, vai chover.